Olá, boa noite, tudo bem? Um tempo de compartilhar a palavra de Deus e podemos orarmos juntos. Estou muito feliz por tudo que Deus tem feito nesses dias, agradecendo pela misericórdia dele, agradecendo a Deus pelas pessoas que têm feito contato, que têm compartilhado com o que Deus tem falado no coração dela. E nesses dias a nossa ideia é compartilhar algumas coisas a respeito do que Deus tem falado ao meu coração e a vontade de compartilhar com vocês sobre um tema muito precioso para mim, que é conversar sobre como um discípulo caminha nesses tempos de crise. E eu queria compartilhar mais um pouco com vocês, nós temos mais esse tempo junto. Vocês estão notando um cenário um pouco diferente aqui, mas não liga não, é que nós tivemos que fazer uma mudança de urgência. O pessoal resolveu ouvir uma música um pouco mais alta hoje, então nós tivemos que dar uma improvisada. Mas a nossa finalidade é sempre ter um tempo para compartilhar, tá bom? Quero agradecer aos irmãos de vários lugares que têm feito contato, têm assistido esses vídeos, têm curtido a página do CAD, têm feito isso essa mensagem chegar em outros lugares. Sou muito grato a Deus por isso, tá bom? Obrigado às pessoas que têm entrado aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Vamos orar. Amado Deus, eu quero te agradecer por esse tempo, pela tua graça que se renova sobre as nossas vidas, pela comunhão da tua igreja, pela forma tão extraordinária que o Senhor tem trazido pessoas para ajudar, pela forma que o teu Espírito Santo tem consolado o coração de tantas pessoas que estão sofrendo, não só aqui no Brasil, mas por todo o mundo, por causa desse momento difícil, desse vírus, dessa pandemia. Confiamos no Senhor. Confiamos que o Senhor é o Senhor da história e que o Senhor sempre vai ter o melhor para nós. Queremos buscar ter intimidade com o Senhor nesses dias. Aproveitar cada dia desses para te conhecer mais e mais e fazer a tua vontade. Queridos, eu queria conversar com vocês sobre algo que para mim, nesses anos, e buscando aprender um pouquinho mais de Jesus, uma coisa que para mim ficou muito forte foi quando as pessoas que me discipularam falaram que um discípulo de Jesus é alguém que sabe prestar atenção em histórias. É alguém que está atento às coisas que estão acontecendo. Olha para as pessoas. Como Jesus tinha esse jeito especial de ver as pessoas nos lugares mais difíceis, nos mais improváveis, no meio da multidão. Deus via pessoas. E não só via o rosto das pessoas, Deus tinha a habilidade de ver o coração das pessoas. Ele tinha essa habilidade de ouvir as pessoas, e quando as pessoas gritavam por seu nome, ele era alguém que dava atenção a isso. Essas pessoas não passavam despercebidas pela vida de Jesus. E um discípulo de Jesus, de alguma forma, ele precisa se exercitar nessas coisas. Ele precisa buscar ter esse tipo de vida de alguém que presta atenção. E esse tempo onde nós estamos compartilhando algumas coisas, alguns dias da semana, eu queria ter a liberdade de falar para vocês sobre coisas que me marcaram o meu dia, coisas que foram importantes hoje. Hoje foi um dia bastante corrido, fizemos muitas coisas, eu tenho falado com a Maria Zé aqui, depois a gente vai precisar de mais uma quarentena para descansar, porque ou quarentena para dar trabalho, né? Muita coisa para fazer, e louvado seja Deus por isso, porque tem sido um motivo de grande alegria, de muita alegria. Mas eu quero compartilhar duas coisas que foram muito fortes para mim no meu dia de hoje. E quem sabe você seja uma pessoa que comece a prestar atenção nas coisas que acontecem no seu dia. Eu tentei escrever aqui hoje, lidando com o coração, tentando falar, Senhor, o que eu vou compartilhar com meus irmãos hoje nessa fala da internet? E de tantas coisas, Deus me tranquilizou o coração quando Deus me trouxe à memória dois momentos do dia de hoje. Um marcado por uma frase e outro marcado por uma foto. Aliás, uma foto que eu recebi agora há pouco.
Hoje foi um dia de... Às sextas-feiras, por causa dessa parceria que o CAD tem com o Mesa Brasil, faz parte da rede 5S, eu sempre me atrapalho com isso, mas eles têm nos ajudado muito, coletando alimentos e frutas e verduras de supermercados, no próprio Ceasa daqui, coisas que não são... tudo bom, Custódio? Pessoal do Macapá, sejam bem-vindos. Verduras e frutas e gêneros que vêm do supermercado, e eles têm uma lista de organizações que vão lá buscar essas coisas, e sexta-feira é o nosso dia. Sexta-feira nós fomos lá, normalmente outras pessoas estão ajudando a Maria José, mas hoje eu fui lá porque tem bastante coisa para ser feita, e tinha várias organizações, e graças a Deus nós viemos, louvo a Deus por isso, por aquelas pessoas que trabalham como voluntário lá no Ceasa. Nós trouxemos, acho que talvez uns 600 quilos de frutas, verduras e outros gêneros que vieram para ser distribuído na comunidade. E aí, quando nós pegamos a caminhonete que nós usamos para fazer isso, nós levamos todas as frutas e verduras lá para o CAD. Lá a gente tem um lugar chamado Pit Stop, onde a gente faz as doações das verduras, das frutas, das coisas que nós coletamos. É uma parte onde fica mais fácil. E aí, quando nós chegamos, já tinha uma fila, se eu não me engano, acho que imagino talvez umas 30 pessoas. Chegamos lá por volta de 1h da tarde, eles chegaram cedo, tinha umas 30 pessoas lá para receber já esses alimentos. E aí nós começamos a descarregar, arrumar rapidamente ali para poder tirar aquelas pessoas daquela situação de ficar esperando. E aí eu falei algo que foi muito interessante. Eu disse, gente, vamos tentar ficar longe um do outro aí por causa do corona. E isso vira meio que brincadeira, né, dentro da comunidade. E aí uma mulher da fila diz assim, pastor, aqui não é um lugar onde o corona pega, aqui é um lugar onde o corona morre. Porque a gente morre de fome e aí o corona morre junto. Demos aquela risadinha assim, mas aquele negócio ficou na minha cabeça. Falei, caramba. Olha a perspectiva que essas pessoas têm a respeito da vida, a respeito dos riscos. Eu comecei a me lembrar hoje à tarde, quando eu cheguei em casa, fui ter um tempinho para descansar, mas a cabeça da gente não para, né? Eu comecei a lembrar que quando teve as grandes pandemias no mundo, esse era um jeito de acabar com a pandemia. Você isola um local, ninguém circula e ninguém come. Os que não morrerem da pandemia morrem de fome, o importante é que a pandemia pare. Não estou dizendo que estão fazendo isso no Brasil de jeito nenhum, nem perto disso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, na perspectiva daquelas pessoas, a lógica delas, se eu não comer, eu também morro. Simples assim. Tem um risco? Tem, mas se eu não comer e se meus filhos não tiverem comida, eu também morro. Então essa frase, eu creio que é uma frase que por muito tempo vai ficar na minha cabeça. Em muitas comunidades do Brasil e do mundo, em muitos lugares do mundo, o coronavírus não vai ser um lugar que se espalha, vai ser um lugar onde morre, onde ele acaba, porque as pessoas morrem também, por vários tipos de morte. A outra coisa foi, quando eu estava agora à tarde, estava com a Maria José e nós aqui conversando, várias pessoas nos ligando e a gente tentando, muita gente pedindo coisas no nosso telefone, pelo WhatsApp, pedindo ajuda, porque contando suas histórias, que estão desempregados, que estão com filhos, e a gente tentando lidar com essa situação. Aí de repente Maria José me abriu uma foto que me deixou assim emocionado. Uma das pessoas que pegou alimento com a gente hoje, vou preservar o nome da pessoa, não tem um porquê, mas ela mandou uma foto muito significativa. Ela mandou uma foto de uma panela com sopa. E dentro da panela estavam as verduras que nós distribuímos hoje. Eu falei, Senhor, que coisa pequena, que coisa simples.
Foi um ato de ir lá ajudar umas frutas e verduras chegarem para a comunidade. Mas naquela casa, nessa noite, tem sopa. Talvez para muitos de nós isso não faça diferença nenhuma. Talvez você está... eu vejo algumas fotos, né, e não quero fazer não ter um senso crítico, só um senso de observação, né? As pessoas me mandando, trocam fotos das pessoas dizendo que o corona está fazendo eles brincar mais com os filhos, cuidar, olhar mais para as esposas olhar mais para o marido. Mas a minha pergunta é por que isso não acontecia antes? Precisa de um corona? Precisa de uma pandemia para você fazer coisas que são princípios cristãos? Se precisa de uma pandemia para você fazer as coisas comuns da vida de um cristão, você realmente precisa rever a sua fé. Porque talvez o nosso discurso seja muito mais forte do que a nossa prática. De alguma forma muito especial, é isso que Pedro está falando na sua carta, um homem que teve que lidar com as dores de entender que o sofrimento faz parte da vida, e entender como é que essas coisas acontecem a partir de Jesus, o Messias que sofre quando ninguém quer sofrer, quando ninguém quer passar por dificuldade, mas esse Messias que decide sofrer, esse Pedro que passou por essas dificuldades de lidar com o sofrimento, agora ele escreve. E um texto assim que passa tão batido, tão rápido. Não é uma palavra longa, mas eu queria que você prestasse atenção, porque Pedro fala de uma forma muito contundente isso para mim e para você, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, quando diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, ou seja, agora que vocês são crentes, vocês acreditam, creem em Jesus, agora que vocês têm a salvação em Cristo e podem se alegrar no meio das tribulações, agora que vocês entenderam o sacrifício de Jesus, vocês estão entendendo aquilo que foi revelado, agora que vocês já purificaram a sua vida e são obedientes à verdade, e a verdade é a palavra, a verdade é Jesus e o próprio Jesus. Ele diz assim: visando ao amor fraternal e sincero. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns aos outros de todo o coração. Ué, mas que é isso? Do que ele está falando? Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Esse texto me questionou. Porque então é possível que a gente faça parte de uma comunidade de fé e que a gente se envolva com uma igreja e que por obediência a Jesus, ao reconhecimento, ao sacrifício que ele fez, ao benefício da sua obra da cruz sobre a minha vida, eu aprenda que essas coisas aconteceram visando um amor fraternal, uma consideração. É interessante que esse amor fraternal, e depois quando ele fala amar de todo o coração, são duas palavras diferentes. Então é possível que eu tenha um amor fraternal, e esse amor que sai um pouco da boca, né? Ah, eu te amo, meu irmão. Isso é muito comum quando a gente chega na igreja, né? Nas nossas orações. Eu lembro do pastor Edson quando ele fala, e vocês vão sempre me ouvir falar, ele, do pastor Paulo, são homens de grande significado na minha vida, e se eu aprendi alguma coisinha a respeito do Evangelho, também aprendi com esses homens. Eles dizendo que muitas vezes nós chegamos nas nossas comunidades de fé e o nosso cumprimento é a graça e a paz. Como é que você está, meu irmão? Aperta a mão, mas larga rápido. Porque vai que o irmão começa a contar realmente como é que ele está. Nós não queremos ouvir. Nós não queremos nos entregar às necessidades e aos problemas dos outros. Esse texto está falando que, ok, se nós
acreditamos em Jesus visando ter esse amor fraternal, essa aliança que nós temos em Jesus Cristo, o sangue dele nos une. Nós somos irmãos e temos, nesse tempo de compartilhar pela internet, para mim é uma coisa um pouco nova isso, né? Mas como é gostoso a gente saber que tem pessoas no Pará, pessoas no Piauí agora ouvindo, pessoas aqui em Florianópolis, em Vitória. Eu tenho recebido mensagens de irmãos queridos que têm ouvido essa caminhada de discípulo de Jesus. Como é bom saber que nós temos uma aliança em Cristo, que não depende de mim, mas Cristo conquistou isso lá na cruz. Mas esse texto fala desse amor e fala que, por causa dessas coisas, amem sinceramente uns aos outros. Ué. Então quer dizer que é possível eu ter uma compreensão de um amor em Cristo, mas não amar sinceramente ao próximo? Porque amar sinceramente ao próximo significa eu me dispor a servir ao outro. Eu me dispor a cuidar um do outro, me preocupar um do outro, me preocupar pelo outro. E aí eu fico pensando que nesses tempos de crise, talvez eu e você precisemos ter esse despertamento de amor. Que não é só dizer que você ama os outros, mas é você fazer algumas coisas. Você sair do seu ambiente de segurança para que você possa se entregar e beneficiar. E às vezes ter pequenas alegrias. Ninguém bate nas tuas costas. Aliás, que hoje eu estava ouvindo o ministro da Saúde, e ele fala, várias vezes ele falou essa semana, a mão que aplaude muitas vezes é a mão que bate. A gente precisa fazer essas coisas sem uma expectativa de que vamos ser beneficiados ou que as pessoas vão nos elogiar. A nossa alegria está em uma alegria que Deus dá. Hoje a minha alegria foi olhar uma panela. Olhar uma panela com sopa. Que bom que essas pessoas talvez no futuro não vão lembrar da gente. É uma coisa muito simples, muito pequena. Mas eu me alegrei tanto de saber que, de alguma forma, por causa de um ministério que se preocupa com as pessoas de verdade, por causa de alguns irmãos que fazem parte de uma diretoria, que Guilherme, Raquel e outras pessoas, outros voluntários que ajudam no CAD, que tem essa compreensão de que é possível nós discipularmos pessoas de outras formas também. Que bom saber que Deus nos dá a alegria de ver uma panela de sopa cheia. Uma panela de sopa no fogão. Tem um texto que eu queria ler com vocês, que diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que vos escreva. Ou seja, Paulo está falando aqui em Tessalonicenses que, com relação ao amor fraternal, não é necessário escrever. Você que está me ouvindo, que tem um compromisso com Jesus, você tem que ter consciência desse amor fraternal. Nós somos agora filhos de Deus, adotados em Cristo. Então não há necessidade. Se tem alguém nos vendo que não tomou uma decisão por Jesus, saiba que Jesus veio para te fazer família. Ele morreu na cruz por causa de mim e de você, te dando a oportunidade de fato fazer parte de uma família, que não é uma família de sangue, mas é uma família do Espírito. É uma família que Deus mesmo está juntando. E nós precisamos nos apropriar dessa verdade de Deus que fala desse amor fraternal. Que Paulo fala para essa comunidade que não era necessário escrever de novo, parecia que estava muito claro para essa comunidade. Mas o texto diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Deus diz
que nós devemos amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. E aqui esse texto está falando de um amor fraternal, que é uma vontade de Deus sobre a nossa vida, e essa comunidade aqui estava demonstrando o seu amor pelos seus irmãos da Macedônia. Ou seja, aqui ele está falando sobre uma oferta que eles estavam levantando para aqueles que estavam empobrecidos. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e diligenciardes por viver tranquila, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Porque esse texto está falando que esse amor fraternal, ele é algo que deve ser desenvolvido com os de dentro, com os de fora, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós temos zelo com as nossas coisas, enquanto nós cuidamos daquilo que é necessário, que a gente deve, no meio desse tempo, nos comportar, como esse texto fala, com dignidade com todas as pessoas. Eu queria, nessa noite, nessa breve mensagem, dizer para vocês que talvez a coisa que mais me marcou nessa semana foi a possibilidade que Deus dá para mim e para você de amarmos pessoas no meio da crise. E não só ficar no discurso do meu irmão, meu amado irmão, meu querido irmão, e essas coisas são muito boas. Mas além de você dizer meu amado, você tem que de fato amar. Foi isso que Pedro vai falando. Que eu e você somos chamados a amar de verdade. E o amar de verdade pressupõe sacrifícios. O amar de verdade pressupõe um exercício, às vezes doído nosso, de abrir mão. O amar de verdade, às vezes pressupõe a alegria de olhar para uma panela de sopa. De não ter expectativas maiores do que essa. Mas se alegrar e que as pessoas estão sendo beneficiadas. E que, de um certo modo, você pode fazer parte dessa pequena história. Desse pequeno momento. Dessa coisa que vai ser esquecida. Mas foi a sua contribuição de amor para aqueles que não têm. Em tempos de pandemia, queridos, em tempos de grande dificuldade, um discípulo de Jesus precisa procurar formas de demonstrar o seu amor. Que às vezes é numa ligação, é se preocupando, é ligando para saber como é que o outro está, mas às vezes, e muitas vezes, e eu creio que talvez nos próximos dias nós vamos ser muito testados nisso, de realmente ter práticas de amor por alguém. É isso. Se você está esperando uma fórmula, não tem. Acho que a fórmula, se pudesse ser alguma coisa, é que você tenha a mesma atitude de Jesus. Aprenda a olhar, aprenda a ouvir, aprenda a falar menos e ouvir mais. Aprenda a ver em Jesus como ele agia, como ele andava. Porque do jeito que Jesus andava é que ele espera que eu e você ande. Eu não tenho uma fórmula para te dar de como é que você vai amar mais. Mas um discípulo de Jesus precisa acreditar que Deus vai te dizer e que Deus vai te dar oportunidade para você demonstrar o amor. Um amor prático. Um amor que não é só de falar, mas de agir. Que nessa noite você possa pensar e fazer disso a sua oração. Senhor, me dá a oportunidade de demonstrar amor. Me dá a oportunidade de demonstrar um amor sincero. Um amor que me faz se mover. Demonstrar amor aqui da minha casa é muito fácil. Difícil é sair. Difícil é se preocupar. É se dar para as pessoas.
E um amor genuíno, ele faz você se mover. É verdade, Custódio. Aprender a falar menos e ouvir mais. Isso é verdade. É disso que eu creio nisso. Nesse tipo de amor que Deus coloca no nosso coração e que nos faz andar um dia de cada vez. Meu desafio para você essa noite, que é o meu desafio pessoal, é de aprender a amar e ficar atento a todas as possibilidades, a reparar as coisas pequenas que Deus dá. O meu dia de hoje foi uma frase e uma foto. E o seu? O que Deus te ensinou? Como é que você pôde aprender mais sobre ser um discípulo de Jesus? Quais foram as coisas que você viu? E quem são as pessoas que você demonstrou amor? Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te guarde. Que a tua comunidade seja reconhecida pelo amor que vocês têm um pelos outros. Que o mundo lembre, que o mundo veja a forma como vocês se amam e demonstram amor. Demonstram amor um pelos outros. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Algumas pessoas têm me mandado orações para a gente orar junto. Eu acho que eu vi a Seminha por aqui. Queria muito saber como é que está aquele casal, amigo do Zenilton. Temos um amigo muito precioso que precisa das nossas orações. O Beto, da Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Fiquei sabendo que ele está no hospital. Queria muito, você não conhece ele, mas queria muito que você orasse por ele. Ele e a sua família, ele é um homem de Deus e precisa das nossas orações também. E a gente vai ter um tempo daqui a pouco na sala de oração. Vamos conversar um pouco e orar um pouco um pelos outros. Que Deus te abençoe, que você possa lembrar, quem sabe se mobilizar numa atitude de amor, de ajudar o CAD. A Marzé vai me ajudar depois colocando o site do CAD, os contatos do CAD, para que você possa talvez orar e querer investir nisso, que você esteja orando pelo nosso processo de plantar igrejas. Nós sonhamos que Deus pode fazer uma grande diferença. E a Sema está dizendo aqui que a Alzira, o esposo dela, está reagindo. Que bom, Sema. Continuamos orando por eles, viu? Que Deus abençoe. Se você precisar de alguma coisa, faz contato, tá bom? Estamos sempre lembrando desse casal. Que Deus use vocês de uma forma preciosa para continuar abençoando. Continue orando pelo nosso processo aqui de plantar a igreja, de expandir o discipulado, de olhar para pessoas, que Deus coloque pessoas no nosso caminho para que nós possamos compartilhar o evangelho com elas, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você quiser entrar na nossa sala de oração, manda depois o seu telefone, manda o seu e-mail e nós vamos mandar um convite para você, para que você possa participar com a gente, tá bom? A Sema está falando aqui que o esposo dela ainda está, a Dona Alzira está melhorando, mas que o esposo ainda está na mesma situação. Que o Senhor seja com essa família nesse tempo difícil, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Amanhã, às 19 horas, nós nos encontramos aqui, tá bom? Fica com Deus. Até logo.